Autoridades presentes, senhoras e senhores, um bom dia a todos, sejam muito bem-vindos à Câmara Municipal de Jaú, que nesta manhã de quarta-feira, dia 14 de setembro de 2022, cedia a audiência pública da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Empreendedorismo e Inovação, a SEDEMP, sobre a instalação da infraestrutura de suporte para a implementação da tecnologia 5G aqui no município de Jaú. Nós agradecemos também a audiência de você que nos acompanha de casa, ao vivo, por meio dos canais da TV Câmara Jaú, 34.2, aberto digital, o 10 da Claronet, o 52 da Connect Core, ou também pelo youtube.com/TV Can Jaú. Muito obrigado pela sua companhia e pelo carinho da sua audiência. Esta audiência pública será conduzida pelo secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Empreendedorismo e Inovação, o senhor Paulo Roberto Tebaldi, que já ocupa um lugar aqui na mesa principal de trabalho. Também na mesa principal nós temos a presença de mais 3 convidados, né? Do meu lado esquerdo aqui, nós temos o senhor Marcelo Moscato, diretor da Associação de Empresas de Serviços de Tecnologia da Informação, a ACERT. Ao lado direito, né, ao meu lado direito aqui do secretário Paulo Tebaldi, nós temos o secretário municipal de Habitação e Planejamento Urbanístico, o senhor Neto Leonelli, muito obrigado pela presença, e ao lado dele nós temos a presença do senhor Rodrigo Ravagnoli, também diretor da ACERT, muito obrigado pela presença. Aqui no plenário, nós temos outros participantes que irão contribuir com o assunto nesta manhã. Eu já quero nominá-los e agradecer também a presença, o diretor da FATEC Jaú, o senhor Robson Moreira, muito obrigado, e também representando a Frente Civil de Orientação para Cidades Inteligentes e Espaços Urbanos Sustentáveis, a Focus, o senhor Luiz Guilherme Guimarães. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Bom, e virtualmente nós teremos aí a participação de 2 especialistas no assunto 5G, vocês já podem ver ali no telão. Do lado esquerdo, nós temos aí a presença virtual do senhor Luciano Stutz, ele que é representante da Associação Brasileira de Infraestrutura para Telecomunicações, a Abrintel, e presidente do movimento Antênice. E do lado direito nós temos a presença do senhor José Humberto Sverzutti, assessor da Gerência Regional de São Paulo da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. Obrigado pela participação dos senhores mais uma vez. Aqui no plenário, na sala de sessões, né, na plateia, nós registramos e agradecemos a presença das demais autoridades. Eu vou nominar algumas que o cerimonial me passou, né? Agradecemos a presença dos vereadores Chico Quevedo, Marcos Brasil, Matheus Turini, José Carlos Borgo, Luizinho Andreto, a presença também do delegado do Corecon, o senhor Oswaldo Contador, o Buga, né, da FATEC, o professor Célio Sormani, da FATEC Jaú, o professor da FATEC Paulo Henrique Buscariolo, o senhor Beto Pena, presidente do Sincomércio, e o Donizete Rossi, do Sindicato dos Comerciários, o Sindicomerciário, aliás. Obrigado pela presença, aqueles que eu não nominei, sintam-se também abraçados e, mais uma vez, muito obrigado por estarem compartilhando esta manhã de muita informação aqui conosco. Antes de iniciarmos as discussões, eu saliento que todos os presentes aqui poderão se manifestar ao longo da audiência pública, mas depois que o nosso presidente desta audiência, o secretário Paulo Tebaldi, abrir para o uso da palavra. Então, nós teremos esse momento e ele será mais para o final das apresentações, né, após o término das apresentações de hoje. E agora, neste momento, então, para fazer a abertura oficial dos trabalhos, eu passo a palavra ao secretário Paulo Roberto Tebaldi. Desculpa. Bom dia, oficialmente, a todos presentes no plenário, onde a gente agradece, em primeira novidade, trazendo a Jaú no processo de inovação sobre o ambiente da Lei 5G, que é muito se fala, e aqui Jaú começa a sua peregrinação em relação a isso. Então, agradeço a presença de todos vocês aqui no plenário, a todas as pessoas que estão dentro do processo da transmissão que a TV Câmara está fazendo, a todos os meus colegas aqui da mesa, que são nossos parceiros, a todas as pessoas que o nosso Ângelo, né, em relação a isso, nominou também, que a gente agradece, e dizendo para vocês, isso é
com muito orgulho que nós começamos a, vou chamar de debater, um assunto que se fala bastante, mas que agora, a partir desse momento, a gente vai começar a entender um pouquinho mais os detalhes e o processo de evolução, quando se fala numa coisa que parece muito banal, instalação do canal ou que seja 5G. Então, vamos começar a aprender um pouco disso ou começar a fortalecer as informações. Então, a gente agradece realmente a presença de todos vocês e dizendo assim, isso começou, eu agradeço em nome da Secretaria, do nosso prefeito municipal, aos nossos colegas secretários, o Neto, aos nossos parceiros, ao Conselho de Desenvolvimento, que esteve também envolvido, aos parceiros envolvidos. Mas como que iniciou esse processo? Nós tivemos em algumas visitas, no qual o nobre vereador Chico Quevedo nos acompanhou e realmente nós dizemos assim, vamos começar esse processo na cidade de Jaú. Então fizemos um procedimento, dentro do procedimento chegou-se a ter essa audiência pública para que posteriormente a isso a gente mande uma lei que regularize a história do 5G, que nós vamos conhecer a partir de hoje. Em relação a isso, e vem para esta nobre Câmara, o Legislativo irá fazer a votação e nós estaremos aí aptos a isso. Eu não sei se os nossos parceiros estarão colocando. Quando nós começamos isso, é uma questão de memória só, mas só para trazer para vocês, seríamos a 38ª cidade no Brasil a termos a nossa lei de 5G. Hoje não está tão diferente. No estado de São Paulo, eu não sei se nós estamos dentro dessa colocação, será a 39ª, mas aí não é no Brasil, é no estado de São Paulo, certo? Então, por quê? Pela burocracia, pelos procedimentos. Eu estou colocando para vocês que não é fácil a gente colocar assim, ó, vem aqui, vamos colocar a lei e implantar. Então, isso é necessário e a gente gostaria de sair daqui, depois desse momento, um pouco mais esclarecido, realmente tirando as dúvidas com os profissionais que estarão compondo conosco. Tudo bem quanto a isso? Podemos contar, dentro do que o Ângelo falou, faremos as apresentações e depois a gente tira dúvidas, principalmente para os nossos entendidos no assunto. Ok? Tá bom? Agradecemos. Então, eu queria agradecer principalmente, a gente chamou de parceiro nesse conceito, o José Humberto, que está virtualmente conosco, representando a Anatel, que vai muito nos agregar e está nos apoiando desde o início na construção da lei também, né, dentro da sua infraestrutura jurídica, ele vai nos esclarecer alguns pontos, né? O próprio Luciano Schutz, né, da Brintel, que também está nos ajudando dentro desses conceitos técnicos, e por ser uma questão de uma localização, eles pediram para participar virtualmente, e nós não queríamos atrapalhá-los dentro do dia a dia deles também. Achamos necessário também esse esclarecimento, essa presença. Aí o pessoal da ACERT, que vai estar conosco dentro desse conceito, que vai estar nos amparando, porque eles entendem desse ambiente de tecnologia, né, podemos dizer assim, são os nossos professores, assim como o Robson da FATEC e toda a sua infraestrutura que está nos ajudando em relação a isso. E não podia deixar de colocar aqui, realmente, o Luiz Guilherme, da Fox, que esteve conosco na nossa primeira reunião, nos esclarecendo todo esse processo, tem sua vasta experiência em instalação de lei 5G, e acredito que nós vamos aprender um pouco mais, ou muito mais, sobre o que a gente fala sobre 5G. Tudo bem, gente? Podemos seguir nessa linha? Então, em relação a isso, aqui está uma apresentação em relação à lei, ela já existe desde 2015, para dar um preâmbulo para vocês, né? E ela chama Lei Geral das Antenas, sobre uma regulamentação por meio do decreto federal, que foi instituído de acordo com 10.480 de 2020. Impõe aos governos municipais a revisão das normas, né, e de ordenamento territorial e procedimentos simplificados de licenciamentos. Então, por isso que o Neto está aqui, muito nos contribui, pelo seu conhecimento, para a gente ver. E eu brinquei em algumas entrevistas que a gente fez aí para essa audiência, e eu não sei se vocês puderam acompanhar, que nós estamos acostumados a esses monstros de antenas de celular e tudo mais, e agora a gente muda desse patamar. Então, nós vamos ver que tudo muda, né? Eu lembro que o Luiz me brincou comigo ali, uma banca de jornal é possível ter uma antena de 5G.
Então, como é que nós vamos fazer uma mudança realmente dentro dessa área de tecnologia, né? E aí vamos falar um pouquinho das estações, como será isso, e por que nós vamos construir esse processo, né? E para essa operacionalização é necessário viabilizar e modernizar nossas leis. Então é isso que a gente está fazendo nesse momento. Primeiro nessa audiência, depois trazendo novas leis ou novos ordenamentos em relação a isso, né? E aí está falando do número de velocidade, 5 vezes mais. Aí eu acho que é um esclarecimento técnico em relação a isso, que eu não vou perder tempo dos senhores e das senhoras aqui presentes para um técnico falar um pouquinho em relação a isso. Eu só queria fazer uma apresentação um pouco formal em relação a transformar o nosso município, começar a mudar o nosso município num ambiente um pouco mais inteligente, interagindo realmente com os nossos equipamentos, com as nossas modernidades, em relação a isso. Podemos mudar muita coisa no nosso município, podemos fazer muito por esse canal. Então é aqui que começa o processo de inovação em relação a esta lei do 5G. Temos muitas coisas a agregar, tem muitas coisas que já estão sendo feitas, e tem muitas coisas que deverão ser feitas para o município. Como vocês mesmos conhecem, estamos nos trabalhos de desenvolvimento de Jaú. Então, esse é o objetivo principal aqui dentro dessa construção em relação a isso. Então, é o que eu tenho nesse momento. Passo a palavra de novo ao Anjo, mais uma vez agradecendo a presença de todos e dizendo que aqui a gente começa um grande marco no nosso município tornar-se mais inteligente em relação às suas comunicações também. Obrigado. Obrigado, Paulo. Bom, para o pessoal de casa entender e da plateia, agora nós vamos a uma participação remota do senhor Luciano Stutz, ele que é representante, né, da Abrintel e presidente do movimento Antene-se. Luciano vai falar com a gente remotamente. Luciano, está me ouvindo bem aí? Estou te ouvindo perfeitamente, espero que vocês todos também estejam me ouvindo aí. Muito bem. Bom dia a todos vocês que estão presentes no plenário, aos que nos ouvem aí a partir de casa na transmissão ao vivo da TV Câmara. Eu queria justificar para vocês a minha ausência no plenário hoje. Hoje eu estou no município de Saquarema, aqui no Rio de Janeiro, exatamente no compromisso muito parecido com vocês. Vim fazer uma reunião aqui com a prefeita e com a Câmara de Vereadores, porque aqui também tem um projeto de lei sendo tratado e votado para preparar a cidade de Saquarema, assim como o Jaú está se preparando para a chegada do 5G. Eu quero aqui transformar para vocês muito conhecimento técnico em conhecimento palatável e simples, para que todos possam entender que efeito fantástico é esse que o 5G pode fazer. Mas eu quero saudar primeiro aí o nosso secretário que está presidindo a mesa, Paulo Roberto Tebaldi, o Marcelo Moscato da CERT, o Neto Leonelli, secretário de Urbanismo, que aliás vai ser aí a peça-chave nesse processo de licenciamento dessas novas estações, e o Rodrigo Ravaioli, da CERT também, a quem eu saúdo todos e cumprimento a eles em nome de todas as autoridades presentes. Meus caros, deixa eu tentar fazer aqui um apanhado rápido. O que é o 5G para começar? 5G é uma nova tecnologia de conectividade móvel. Assim como o 4G chegou no telefone de todo mundo para aumentar a velocidade e permitir serviços como hoje, por exemplo, nós não conseguimos pensar num mundo que você se oriente nas ruas sem um aplicativo de mapas, você se desloca de um lado para o outro a partir de um aplicativo de automóvel de locação, como Uber, como 99, você pede comida a partir de casa, a partir de um aplicativo iFood. Há anos atrás, sem o 4G, nada disso era possível. Ainda com o 3G, nós tínhamos uma velocidade de internet muito mais baixas e essas realidades não eram possíveis por conta dessa velocidade baixa. Então, se a gente for pensar no 5G, também com uma evolução dessas gerações de conectividade, o 5G vai trazer muito mais velocidade do que o 4G, cerca de 30 vezes mais velocidade, mas outras duas características são muito importantes: baixa latência e uma capacidade absurda de conectar simultaneamente diversos dispositivos ao mesmo tempo. Essas duas características é que vão permitir as cidades muito conectadas, internet das coisas, a sua geladeira de casa falando com o supermercado pedindo a comida que está faltando, você conseguir ligar os seus equipamentos quando você estiver chegando em casa, o ar-condicionado já está gelando o seu quarto. Tudo isso que a gente pensa e fala muito dessa modernidade que vai atingir as nossas vidas, vai ser muito mais possível a partir do 5G, por conta da alta velocidade, da baixa latência e da capacidade de conectar milhões de dispositivos por quilômetro quadrado. E essa tecnologia, por isso, está sendo considerada revolucionária, porque ela
não vai ser uma revolução para o 4G como o 4G foi em relação ao 3G. Ela vai habilitar muitos novos serviços. Deixa eu falar um pouquinho do que pode chegar aí em Jaú, pela característica do município. Jaú tem um parque fabril, principalmente de calçado feminino, novidade para vocês, muito interessante. O que está se pensando, por exemplo, para esse tipo de indústria é a relação entre o consumidor final e a indústria ser muito mais direta. Por exemplo, imagina um mercado que hoje já tem de camisas customizáveis, em que você entra naquele momento que você quer uma camisa ou um sapato feminino customizado com aquela sua cor, com aquela sua característica, e lá, no Parque Fabril, conectado em 5G, na hora que você customiza na tela do seu celular o produto, uma máquina simultaneamente já começa a fazer esse sapato. Esse sapato vai sair no gosto e no pedido exclusivo do cliente. A gente está falando então de uma velocidade e de uma interatividade homem-máquina e máquina-máquina que vai poder realizar a quilômetros e milhares de quilômetros de distância procedimentos online, real-time e comando para máquinas. Vou dar um exemplo que esse é real, aconteceu na China durante a pandemia. Vocês lembram daquele hospital que foi construído em tempo recorde na China, que apareceu na TV? Uma empresa também de tecnologia chinesa montou uma rede de 5G em poucos dias naquele hospital. A partir dessa rede de 5G, pessoas a milhares de quilômetros entravam em máquinas de tomografia computadorizada, de ressonância magnética, e os centros médicos espalhados pela China também conectados por 5G permitiam que os médicos dessem diagnósticos em tempo real, em real time, e online e remotamente. E isso acelerou muito o tempo de diagnóstico de pessoas que estavam, às vezes, a milhares de quilômetros de distância. Ou seja, o 5G vai permitir não só isso que estamos fazendo aqui agora, que estamos fazendo no 4G já é um avanço, que é uma videoconferência à distância. Vai permitir o comando à distância, real time, com precisão, a partir de máquina-máquina e homem-máquina. Então, meus caros, isso vai habilitar no final do dia pequenos procedimentos cirúrgicos à distância, por exemplo. Você consertar equipamentos também à distância. Imagina no município no interior, mais interiorzão do Brasil, que uma máquina de tomografia computadorizada hoje ela para de funcionar. Como é que se faz normalmente? Chama-se um técnico da capital ou da região sudeste para tomar um avião e ir até lá consertar. Com 5G ligado ponta a ponta, e o Brasil terá 5G em todos os seus 5.500 municípios até o ano de 2029, por obrigação da Anatel. Depois o Zé Humberto vai poder falar melhor disso aí. Vai ter em todos os municípios brasileiros conectividade 5G. Você pode, a partir de um óculos de realidade aumentada, realidade virtual, fazer o reparo dessa máquina à distância com um técnico menos experiente no local e um técnico mais experiente comandando à distância. Ou seja, é agilidade, é eficiência, é serviço público melhor prestado. Só que quando a gente olha esse ciclo do 5G, o que é importante dizer? Ele não vem só acompanhado de 5G. O edital da Anatel também trouxe uma obrigação do aumento da cobertura do 4G. Lembrando, o 4G já nos permite fazer isso que estamos fazendo aqui, uma videoconferência, permite que as crianças tenham aula online a partir de casa, permite que a pessoa possa trabalhar a partir de casa em acesso remoto. Muda a vida das pessoas que não têm conectividade. E o que é importante dizer sobre esse ponto? Aí, por exemplo, em Jaú, distritos como Frei Galvão e também Pouso Alegre terão conectividade 4G obrigatoriamente pela tabela que está no anexo do edital do 5G da Anatel. E isso vai acontecer e vai mudar claramente a vida dessas pessoas, porque vai poder existir para elas também a aula online, também o serviço público digital à distância, que hoje não é possível na cobertura 3G. Ou seja, meus caros, esse ciclo do 5G não é formado só do 5G. Agora vamos falar também e principalmente do 5G para vocês, que é a dúvida que foi levantada. Eu li o parecer da Procuradoria aí da Prefeitura de Jaú, nós lemos também o projeto que foi elaborado pelo Poder Público para ser apresentado à Câmara e temos alguns comentários. É importante que uma lei municipal... E aí, secretário Tebaldi, deixa eu lhe responder a pergunta. Hoje o Brasil já tem 162 cidades já com leis aprovadas, tá? Está andando muito rápido realmente, os debates estão sendo muito intensos, já tem 162 cidades e São Paulo tem realmente 39 cidades ainda com leis aprovadas, já pode ser a 40ª cidade. E por que isso é importante dizer para vocês? Porque essa inovação que a cidade faz em aprovar uma nova lei de antenas
habilita a cidade a poder ter antecipadamente a cobertura da tecnologia, já que há um item no edital da Anatel que fala que os compromissos de abrangência podem ser priorizados para aquelas cidades que atualizarem a sua legislação municipal. Ou seja, antecipar essa discussão e fazer a lei antes dos outros municípios pode também trazer uma cobertura prévia antes dos outros para o município de Jaú. E falando em 5G, por que então que é necessário atualizar uma legislação de uso e ocupação do solo específica para antenas para cada município brasileiro? Porque, como o secretário também falou, o método de cobertura do 5G é diferente do 4G. E aí vamos separar duas coisas que falei aqui agora para vocês. Como é que vai se dar prioritariamente a cobertura do centro da cidade de Jaú para o 5G? Vai se dar com antenas pequenas. O 5G precisa de aproximadamente 5 vezes mais antenas do que o 4G, para cobrir a mesma área geográfica. A boa notícia, munícipes de Jaú, é que isso não quer dizer 5 vezes mais torres, porque essas antenas do 5G têm tamanho reduzido, pouco maiores que caixas de sapato e menores que os ar-condicionado split que a gente já vê instalado na fachada das casas, nos tetos, etc. E o ponto de suporte dessas antenas menores será prioritariamente também o mobiliário urbano já existente, as bancas de revista, a fachada dos prédios, o teto dos prédios e das casas. Ou seja, não há uma expectativa de construção de novas torres. Sim, pequenos postes em praças, em áreas abertas, onde não há nada para suportar, podem existir e serem necessários. Mas a maioria das antenas do 5G vai se fazer a instalação em pontos, estruturas já existentes. Tá? Agora, o segundo ponto que eu quero trazer, vamos falar do exemplo lá de Pouso Alegre, por exemplo, Frei Galvão, que vai receber o 4G. Aí sim, há necessidade de fazer ainda a cobertura tradicional e primária, que a gente chama de um sinal com uma frequência mais baixa e que tem que chegar mais longe. Então você precisa de um ponto mais alto e se lá não tiver uma torre, provavelmente uma torre nova deve ser construída. Então assim que se faz. Para 4G uma cobertura primária, você chega com uma cobertura nova num ponto, então um ponto alto, uma nova torre pode ser necessária, mas no centro das cidades que vão ganhar o 5G, provavelmente você vai ver a cobertura se fazendo nas torres já existentes do 3G e do 4G hoje e também se aproveitando muito das estruturas presentes no município. E aí, meus caros, o que é importante para se ter uma lei boa? Primeira coisa, um alinhamento muito próximo da lei federal que o secretário Paulo Tebaldi trouxe para a gente, que é a lei 13.116, a lei federal, e o seu decreto regulamentador 10.480. Lá estão os conceitos padronizados que o Brasil está usando. Ou seja, para não chamar estação de pequeno porte de ERB de pequeno porte, então vamos usar uma nomenclatura só. Essa padronização é importante porque todos os municípios ficam alinhados. Eu vi que o projeto de lei que foi elaborado foi inspirado muito em Florianópolis. E lá chamaram, por exemplo, de estação rádio base. É a nomenclatura que nós recomendamos da legislação federal, é a estação transmissora de radiocomunicação. Que apesar de não parecer muito, não ter um efeito prático, é importante trazer isso para dentro do conceito padronizado, porque no final do dia a gente consegue ter uma previsibilidade da instalação. ERB, estação rádio base, é o equipamento eletrônico mais o mastro. Quando a gente fala infraestrutura de suporte, é só o mastro e ETR e o conjunto. Então, por isso é importante a padronização dos conceitos e também das nomenclaturas. E aí, meus caros, o segundo ponto importante para ter uma lei boa municipal, tratar da competência municipal. E qual é? Uso e ocupação do solo. Tratar da instalação do mastro, do poste, da torre, e não tratar da instalação do equipamento eletrônico, porque isso a Anatel vai dizer daqui a pouco. A Anatel licencia todo o equipamento eletrônico pendurado numa torre por uma operadora. Então isso é licenciado já no Poder Público Federal e a Anatel faz o controle da emissão da radiação eletromagnética. E aí então o município a ele compete fazer o licenciamento, o alvará daquilo que está instalado no seu solo, que é a torre, o poste. Um outro conceito importante que está nessa legislação federal e que agiliza muito a implantação do 5G é da estrutura de pequeno porte, que é essa pequena caixinha branca que vai estar em cima das bancas de jornal, do postelete e do semáforo. Essa caixinha branca, segundo a lei federal, a estação de pequeno porte, ela pode ser implantada sem o licenciamento prévio. Você coloca essa caixinha porque ela tem baixíssimo impacto visual, baixíssimo impacto urbanístico e a empresa tem até 60 dias para informar a prefeitura
onde que ela instalou, qual a base do acordo daquele proprietário do imóvel onde foi instalado e principalmente um croquis com localização geográfica por coordenada geodésica, dizendo onde é que está instalado, com qual croquis, em que localização. E a prefeitura vai ter total conhecimento de aonde estão essas caixinhas brancas a partir desse comunicado. Então a gente pressupõe na legislação municipal o controle total do município sobre o uso e ocupação do solo. Importante dizer, essa estação de pequeno porte, qualquer coisa estação de pequeno porte, não. Inclusive essa legislação de Florianópolis, no qual foi inspirada esse modelo primeiro de Jaú, ele traz lá a possibilidade de postes novos de até 25 metros de altura serem estação de pequeno porte. É um conceito errado, distorcido, que depois não está nessa legislação, mas no decreto municipal que a Prefeitura de Florianópolis fez, ela acabou limitando esse conceito para alinhar mais a legislação federal. Então a primeira coisa que é necessário olhar nesse projeto que já está sendo esboçado pela Prefeitura de Jaú é corrigir esse conceito de pequeno porte. Pequeno porte é a caixinha branca, a pequena caixinha menor que o ar-condicionado e maior que a caixinha de sapato, que vai ser colocado de maneira facilitada no mobiliário urbano existente. Bom, é isso que eu queria trazer para vocês. O 5G vai revolucionar a forma com que nós lidamos com a conectividade e com os serviços. Hoje eu falo em nome aqui do movimento Antene-se, que é um movimento, uma coalizão nacional que foi formada pela Confederação Nacional das Indústrias, CNI, nós da Abrintel, a BO2O, que é a Associação dos Aplicativos, também a Telcomp, que é uma associação das empresas competitivas de telecomunicações, além da FENINFRA, Federação Nacional de Infraestrutura, e da Brascom, que é uma associação brasileira de transformação digital. E ganhamos ontem um novo parceiro, a Associação Brasileira de Internet das Coisas, também agora é participante do movimento Antene-se. Esse movimento se dispõe a isso que estamos fazendo aqui, a tirar dúvidas de maneira muito transparente dos municípios brasileiros, incentivando exatamente a atualização dessa legislação de uso e ocupação do solo para facilitar a chegada do 5G. Eu estou à disposição de vocês aqui em nome do movimento Antene-se da Abrintel para falar e tirar qualquer dúvida que venha posterior. Nós oferecemos essa consultoria, é importante dizer, a todos os municípios brasileiros de forma totalmente gratuita, porque a nossa intenção é ter uma lei padronizada para que nossos associados possam fazer a expansão dessa conectividade de maneira igual e qualitária, e com isso torná-la ferramenta de redução da desigualdade social e também de desenvolvimento econômico para as cidades brasileiras. A indústria brasileira precisa da conectividade 5G para dar o próximo passo à indústria 4.0. Muito obrigado pela oportunidade, agradeço a todos vocês, estou à disposição para as perguntas, forte abraço aí, e agora o Zé Humberto vai conseguir completar muita coisa do que a gente falou aqui, com o olhar do regulatório, que é a agência reguladora que aí determina as obrigações e as regras do edital. Obrigado pela oportunidade, fico à disposição. Obrigado, Luciano, por sua apresentação, pelo seu tempo. Eu quero perguntar ao secretário se ele tem alguma consideração a fazer antes de nós passarmos a palavra ao José Humberto. Não, primeiro agradecer, né, a toda essa explanação que foi brilhantemente feita, como nós tínhamos até tratado e até superou a expectativa. Acho que está começando a gerar um pouquinho de dúvidas em relação a isso. Então, se para liberá-lo também, a gente vai assistir a mais uma apresentação, depois deixamos as perguntas e se ele não estiver conosco aqui, se a gente pode enviar e comentar com ele, ele depois passa isso por uma outra forma de resposta. Pode ser assim? Bom, o Luciano vai dizer para a gente, né, Luciano, que você tem um compromisso daqui a pouco, mas acho que pode ser dessa forma. O que você acha? Secretário, eu quero lhe dizer uma coisa. Entendendo a importância desse compromisso em Jaú, o que eu fiz? Por isso eu estou dentro do carro. Eu vim para a porta do meu compromisso, que é às 10, então mudei a minha agenda, meu horário, para estar aqui com vocês. Então até às 10 horas pode fechar aí a apresentação, que eu estou aqui esperando sem problema nenhum. Fico com vocês. Eu mudei o compromisso um pouco e estou aqui na porta da Prefeitura de Saquarema esperando pelas perguntas de vocês. Estou aqui esperando. Obrigado pelo comprometimento. Realmente demonstra que estamos aí na mesma linha de trabalho e desenvolvimento dos municípios. Perfeito. Vamos então à apresentação do representante, o assessor da Anatel, o senhor José Humberto Sverzutti, e depois, caso tenhamos questionamentos, a gente já repassa aos nossos convidados. José Humberto, muito obrigado pela sua participação, viu? Um bom dia. Bom dia, vocês estão me ouvindo bem? Tranquilo? Sim, sim. Isso. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite. A Anatel se sente muito honrada em participar desse movimento muito importante que nós temos, que é o desenvolvimento
do país, dos municípios e principalmente das pessoas. Tá? Então, muito obrigado, a gente está muito feliz em poder ajudá-los. Eu também tenho um compromisso, mas eu vou ficar igual ao Luciano, vou ficar até às 10 aí, porque é importante a gente tirar dúvidas que assim surgirem. Então, só vou complementar a excelente apresentação do Luciano com alguns dados. Né? É importante a gente entender a história das redes móveis, né, celulares. Quando a gente começou a ter os primeiros sistemas, lá na década de 80, a preocupação era o quê? Era o serviço de voz, era levar a voz para as pessoas. Então, os sistemas, eles basicamente não, eram sistemas totalmente analógicos, com torres altíssimas que cobriam uma área enorme. E esse foi o sucesso, foi caminhando pela década de 80, começou a década de 90, e aí o pessoal começou a descobrir algumas situações, ou seja, o sistema analógico ele era de fácil grampo. Por quê? A modulação é a modulação da frequência modulada dos sistemas que a gente tem hoje. Então, bastaria eu pegar um rádio, abrir e escutar as conversas. Então, o pessoal começou a falar, pô, a gente precisa melhorar essa situação da segurança, precisamos melhorar a situação da qualidade do sinal, porque o sinal analógico ele tem algumas situações, né, que não tem qualidade, e aí veio a segunda geração. O que a segunda geração fez foi basicamente manter aquela cobertura grande, com células com baixo tráfego, cobertura enorme, mas trazer a digitalização, o sinal digital. Então o 2G ele evoluiu através da digitalização. Com isso a gente começou a ter mais confiabilidade e uma melhor qualidade do sinal. E aí o sistema 2G ele perdurou aí até a década dos anos 2000, mais ou menos. Aí o pessoal começou a falar, pô, mas a gente precisa de mais velocidade. E o sistema 2G, a velocidade era o quê? Chegaria a 56, 110, 120 kilobits por segundo. É um pouquinho melhor que a internet de escada que a gente tinha no passado. Aí começaram a surgir os sistemas 3G, que é a evolução do 2G, também digital, uma cobertura grande ainda, com antenas aí de grande porte, torres altíssimas, mas a velocidade já passou a 300 kilobits por segundo, ou seja, quase que se triplicou a velocidade. Tá? Então, também o sistema tinha preocupação de dar velocidade para o usuário. E aí veio a evolução do 4G, também o sistema digital, já com umas antenas com coberturas menores, mas mesmo assim grandes torres, grandes antenas, que a gente chegou a ter velocidades aí já chegando em megabits. Então também o 4G veio com essa preocupação de velocidade. E aí o mundo evoluiu, as pessoas evoluíram, o Luciano falou brilhantemente dos aplicativos que nós temos hoje. O 4G ele facilitou o surgimento e a proliferação dos aplicativos no celular. Sem o 4G a gente não teria os aplicativos da vida, né, que a gente conhece e usa todos, né, para não citar nomes aí, que são N e só cresce. E com os aplicativos começaram a surgir novas empresas, né? Hoje a gente tem uma gama de empresas grandes, enormes, em aplicativos, em jogos, e isso está movimentando os municípios, as universidades, as faculdades do Brasil. Porque são novas oportunidades que a tecnologia 4G tem. Então a tecnologia em si, ela não é só uma oportunidade de velocidade, não, ela está trazendo a proliferação de várias empresas, as techs, né, que a gente está vendo aí crescendo. É só olhar o setor bancário, quantas empresas de banco nós temos na internet hoje, as fintechs, isso só cresce. Por que elas existem? Por causa do 4G. E os jogos online que a gente tem aí, até tem que tomar cuidado com as crianças, né, que só vivem atrás de jogos, foi devido ao 4G que trouxe essa oportunidade. Agora a situação de 5G é outra situação. 5G é uma tecnologia disruptiva.
ela vai quebrar paradigmas. Por quê? Porque ela não só é focada em velocidade. Nós vamos ter velocidade 20, 30 vezes maiores, sim, e nós estamos saindo do megabits por segundo, que é 10 a sexta, para 10 a nona, que é o giga. Então a gente está saindo de mega para giga, ou seja, a velocidade vai crescer muito. Então o 5G fala em gigabits por segundo. E quando fala em gigabits por segundo, é uma gama de serviços que a gente pode ter aí enorme. E para citar algum deles, veículo autônomo. Por que o veículo autônomo vai ser alavancado pelo 5G? É só devido à velocidade? Não, gente. O que o 5G traz de mais importante, que é isso que eu digo para vocês, é a baixa latência. O que significa baixa latência? É um atraso da informação muito pequeno. E isso é o grande pulo do gato que a gente diz do 5G. Isso. Por que a gente precisa de baixa latência? Imagine um veículo autônomo que ele encontra um obstáculo e aí o sinal atrasa, o que vai acontecer? Ele vai pegar o obstáculo. Ele pode matar um pedestre. Porque ele não pode ter um atraso. E o atraso de propagação ele é inerente a qualquer sistema de telecomunicações. Então, se a gente está usando o celular, a fibra ótica, o cabo metálico, todo o sistema tem atraso, que a gente chama de latência, que é o tempo de resposta. E como é que a gente reduz o atraso? No caso de sistemas móveis, né, sistemas sem fio, a redução do atraso é diminuindo a área de cobertura da célula. Se a gente tiver uma célula com área de cobertura grande, o atraso é grande também. Então a gente não vai ter problemas para implantar ou implementar determinados tipos de serviço, como o carro autônomo, ou outros que a gente vê segurança pública e a imagem que o município vai ter, né, para poder dar segurança ao cidadão. Imagine se a imagem atrasar, ou seja, o bandido vai lá, vai roubar uma bolsa no centro de Jaú, aí o atraso é lento, a hora que a polícia detectar, o bandido já foi embora. Então a gente precisa estar preocupado com esse atraso de propagação, o tempo de resposta da rede que é a latência. E para isso a célula tem que passar de quilômetros de cobertura, como nós temos hoje, células de 10, 5 quilômetros de raio de cobertura, para células que estão aqui na faixa de 300 metros, 100 metros de cobertura. E então é isso que o 5G vai nos trazer. Vai aumentar o número de antenas, sim, mas a tecnologia 5G, as antenas é uma caixa de sapato, e isso é muito importante. Boa parte dos circuitos eletrônicos migraram para a antena. Então, quando a gente fala aí de uma antena 5G, que já existe em 4G, tá? Essa antena já existe, ela é 5G, é uma evolução, é o que a gente chama de antena inteligente, é uma smart antena. Então, ela é uma antena que ela já tem circuito eletrônico, ela já tem certa inteligência ali. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai instalar a antena, por exemplo, numa banca de jornal, ou na parede do prédio, como um split, e vai conectar uma fibra ótica nela. Pronto. O que essa fibra ótica vai fazer? Ela vai pegar o sinal dessa antena e vai jogar para a nuvem, que a gente chama de cloud computing. Então, é a nuvem que vai ter lá o controlador. Então, boa parte da inteligência ela vai migrar para a antena e já está migrando. E a gente conecta uma fibra. Então, não vai precisar daquele cabo enorme, aquela torre enorme mais. Então, é uma evolução fantástica que o 5G está trazendo. E até uma boa notícia para vocês. Há 3 semanas atrás, eu fui num evento de lançamento do 5G, onde estavam presentes a Anatel, os fabricantes e todas as operadoras, e foi apresentado nesse evento um poste de iluminação com 5G integrado. Coisa fantástica, você não vê uma antena, porque a antena está dentro do poste. Poste de iluminação pública com 5G. Isso já é realidade e é um projeto brasileiro,
que vai ser copiado até pelos americanos, para você ter uma ideia, que o mundo inteiro está querendo saber o que o Brasil fez. Um poste com 5G integrado. Visualmente, você nem vê a antena, porque ela está integrada dentro do poste. Como é que funciona o sistema? Basta chegar uma fibra ótica nesse poste. E fibra ótica a gente tem hoje esses cabos passando aí pelos postes públicos, né? E o que a Anatel fez para ir para a parte final da minha apresentação? Ela criou uma série de condições para facilitar a implantação do 5G. Então, por exemplo, hoje, o leilão 5G ele não foi um leilão arrecadatório. Ou seja, ele não foi um leilão como o mundo inteiro fez, de bilhões de dólares que a empresa que ganhou o leilão não tem que pagar para poder ter acesso à radiofrequência. Isso que a gente chama de um leilão arrecadatório. A Anatel falou, não, a gente não vai fazer um leilão arrecadatório. Nós vamos fazer um leilão com mais compromissos. Então, em vez de ela pagar 40, 50 bilhões aí de dólares, vamos dizer, para poder ter acesso à frequência 5G, ela vai se comprometer a instalar o 5G no município. Então, esse que foi o grande avanço. O Brasil hoje, ele virou referência mundial em leilões. Porque, em vez da empresa pagar para o governo federal e ir lá para o Tesouro Nacional, que é um fundo que a gente não sabe para onde esse dinheiro vai, o valor que foi pago é mínimo. Porque ela vai se comprometer a instalar o 5G em todos os municípios brasileiros e nas sedes, tá? E nos distritos do 4G. Isso está escrito lá. E o que a Anatel vai fazer? A Anatel vai fiscalizar. Ela comprou equipamentos, treinou o pessoal e nós vamos em todos os municípios e ver se ela teve a obrigação, se ela cumpriu a obrigação, se ela cumpriu o compromisso de instalar esses sistemas. E nós vamos aferir isso, inclusive, com equipamentos de última geração, que a Anatel já adquiriu, e todos os profissionais, servidores da Anatel já estão treinados para fazer isso. Né? E outra coisa importante, o 5G vai alavancar a internet das coisas, que hoje já está sendo vastamente utilizada na agricultura, e eu não pude participar presencialmente, porque a gente está se preparando que amanhã o Hospital das Clínicas de São Paulo, lá da capital, vai fazer o lançamento do Open Care 5G. O que significa isso? Que o Hospital das Clínicas de São Paulo, em conjunto com a USP, faculdades aí da Poli, ela vai pôr 5G dentro dos hospitais para fazer telemedicina, exames online, consultas online, prontuário dos pacientes no tablet, pulseirinha para identificar o paciente, tudo isso usando tecnologia 5G. Ou seja, amanhã é o lançamento desse avanço tecnológico no Brasil. Então, é um evento que a gente está se preparando, a gente vai fazer o lançamento, vai acompanhar isso, e a Anatel foi um ponto importante porque ela está estimulando o desenvolvimento de novas tecnologias, e isso não vai só alavancar o cidadão de Jaú, vai alavancar as empresas de Jaú. Por exemplo, o setor de calçados ele vai poder ser totalmente automatizado, ou seja, aquilo que o Hospital das Clínicas fez, a empresa de sapato feminina de Jaú vai poder fazer a mesma coisa, porque a Anatel, também se preocupando com isso, ela lançou as redes privativas e tem frequência disponível para a rede privativa em todas as faixas. Por que a Anatel se preocupou com a rede privativa? De dar condição para a pequena, para a média empresa, poder instalar o 5G dentro da sua fábrica, tendo uma rede própria, independente da prestadora. Então, se a empresa quiser instalar uma rede 5G, ela consegue, usando esse conceito de rede privativa, que a Anatel está alavancando também como uma política pública, né? Em conjunto com o Ministério das Comunicações, que é o formulador de política pública no âmbito federal.
A Anatel não formula a política pública, ela executa, ela implementa, ela facilita o acesso. Outra coisa que a Anatel fez também para poder alavancar o 5G, reduzir a carga tributária no setor de telecomunicações, licenciamento de estações, licenciamento de terminais, e inclusive em algumas situações dando isenção total da taxa de fiscalização de instalação, chamada de TFI, e taxa de fiscalização de funcionamento, a TFF, para poder facilitar o acesso, trazer mais equipamentos, reduzir o custo. Então, tudo isso já é uma realidade hoje. Então, isso eu tenho orgulho de transmitir para vocês, que no setor de telecomunicações, o Brasil é um dos primeiros países do mundo e hoje é referência. Tanto que a gente é procurado pelo FCC, que é o órgão regulador americano, procurado pelo Ofcom, que é o regulador do Reino Unido. Ou seja, todo mundo quer saber o que a Anatel está fazendo. Então, isso com orgulho, eu gostaria de falar para vocês. Estarei aqui também como Luciano até às 10 horas, para tirar dúvidas, principalmente essa parte de regulação, de acesso aos sistemas, o que vocês tiverem aí, tá? E sinta-se à vontade, tá ok? Muito obrigado, foi uma grande honra poder ajudar vocês e dar os parabéns para a Prefeitura de Jaú, para a Câmara Municipal, representando aí os seus vereadores, o presidente da Câmara, o prefeito, o secretário de Desenvolvimento, porque vocês estão no caminho certo. E como o Luciano falou, aquele que sair na frente vão ser os primeiros a ser atendidos, né? Por exemplo, pelo cronograma normal, o Jaú teria que entrar em 2027, por ser uma cidade com mais de 100 mil habitantes. Mas se antecipar a legislação, vocês podem estar em 2023, 2024, que é o que está acontecendo hoje. As capitais, os compromissos de 2023 já estão sendo feitos em 2022. Então, o cronograma está indo muito rápido. E quem sai na frente vão ser os primeiros a serem atendidos. Tá ok? Meu muito obrigado e um excelente evento para todo mundo aí. Obrigado, José Humberto. Bom, as palavras dele demonstram a importância da audiência pública de hoje para o desenvolvimento da nossa cidade. Eu conversei com o secretário Paulo Tebaldi, a gente vai inverter então um pouco a ordem, né, secretário? Nós vamos abrir agora para as perguntas, caso alguém tenha alguma dúvida. A gente está com um dos funcionários ali da secretaria com o microfone. Aquele que tiver alguma pergunta pode levantar a mão que o Johnny vai até você aí. Alguma pergunta para os nossos convidados, o Luciano e o José Humberto? Alguém? Só levantar a mão. Vou ajudá-lo também, né? Por favor. Então, nessa última provocação que ele fez agora, vocês estão entendendo que nós estamos pulando 3 anos, nos adiantando há 3 anos, dentro do que nós estamos construindo aqui em Jaú. Então, é visão de futuro. Quem ganha é o município, é o munícipe, né? Se nós sairmos na frente com a lei, e é o caminho certo que nós estamos, né? Obrigado aí, José Humberto, aí pelas belas palavras também, né? E o Luciano também. A gente tentou só adiantar para também dar prioridade também nos compromissos deles também. E aí, dúvidas, respostas que possam ser dadas pelos nossos especialistas? Eu acho que a apresentação foi tão completa, né, secretário, que não gerou nenhuma dúvida. Eu acho que a gente pode passar, então, para as considerações finais, primeiramente do Luciano e depois do José Humberto. Luciano, com você. Tá ótimo. Não é que é completo, não. O assunto é realmente bem complexo. A gente tenta fazê-lo aterrissar de maneira mais palatável para quem está nos assistindo, né? O Zé Humberto, como eu, nós somos engenheiros de formação. Nós dois temos aí mais de 20 anos de telecomunicações. Já nos encontramos em outras oportunidades, em outros fóruns também técnicos. E a gente sabe que se a gente não tentar traduzir para o público em geral aquilo que vai trazer o serviço para si, não adianta falar também nos dados técnicos de radiofrequência, etc., porque acaba não sendo tão palatável. Mas eu quero só nessas considerações finais reforçar meu agradecimento à Prefeitura e à Câmara de Jaú por esse espaço da gente trazer essa exposição. E só aqui uma coisa para dizer um pouco do que o Zé Humberto falou e que eu falei no começo, para a gente juntar as duas coisas.
o 5G vai realmente ser uma coisa diferente. O 5G não está para o 4G, como o 4G esteve para o 3G. O Zé Humberto usou uma palavra que é ímpar, que é disruptiva, mas eu queria trazer aqui mais um complemento. Ela é habilitadora de novos serviços. Muito está se falando pelo mundo em que novos serviços vão surgir a partir do 5G que nós sequer conhecemos. Eu que já tenho aí beirando meus 50 anos, lembro de quando menino vi aquele desenho dos Jetsons e eu ficava encantado quando via a possibilidade de uma pessoa conversar com a outra através de uma tela, vendo a imagem da pessoa. Porque quando era molecote a gente só via o telefone funcionar e a voz chegar de um ponto ao outro remotamente. Agora a gente já consegue conversar pela tela, que era um do capítulo dos Jetsons. Os carros autônomos, que também estavam naquele desenho tão futurista à época, já estão chegando também, já carros autônomos rodando as ruas de outros países que ainda não o Brasil. O 5G, então, vai habilitar esses carros autônomos chegarem nas nossas ruas, vão habilitar outros serviços que nós não imaginamos e vai ser realmente transformador. Mas tudo passa por esse processo que nós estamos fazendo aqui, município a município, porque se as antenas não puderem ser instaladas, essa realidade não vai acontecer. Então, nessa consideração final, eu quero trazer um exemplo. Quando a gente, por exemplo, pensa no município que não reforma a sua lei, o número de antenas não vai ser o suficiente para permitir que a tecnologia possa fazer o seu trabalho. E no final do dia, o que pode acontecer é que você vai ter um sinal com uma latência maior do que aquela desejável operacionalmente, um sinal que seja recheado de áreas de sombra. E aí eu quero trazer um dado para vocês. Atualmente no Brasil existem cerca de 200 leis municipais que são restritivas à implantação de novas antenas. São cidades que hoje, por exemplo, quando a gente fala aí em termos uma média aceitável de conectividade de 1.000 usuários dividindo a mesma antena, nós temos alguns bairros periféricos em grandes cidades do Brasil que chegam a ter 10.000 pessoas dividindo uma antena de telecomunicações, uma antena de celular. E o que acontece quando quando esse dado se apresenta num bairro de um município brasileiro? A pessoa olha para o smartphone, vê lá que ele tem 4G escrito, mas quando ele vai tocar na tela, aquele vídeo não baixa. Ele não consegue ver o streaming, ele não consegue ver um filme, ele não consegue ter a velocidade que deveria ter. E essa dificuldade nós só vamos vencer tirando essas restrições das legislações municipais, fazendo legislações modernas que tratem exatamente a antena, a torre, o poste, como ela deve ser, como equipamento público, porque acreditem, ainda há lei no Brasil que trata como edificação, que exige habite-se para uma torre, e quando você tem que ter o habite, você tem que ter laudo do Corpo de Bombeiro para habilitação, você tem que ter uma série de documentos de contrapartida, o secretário de urbanismo está aí na mesa, sabe do que eu estou falando. O correto é tratar essas estruturas como equipamento urbano, de utilidade pública, porque é isso que eles são. Não dá para se pensar no desenvolvimento econômico e no futuro do Brasil sem mais conectividade. Conectividade é ferramenta de desenvolvimento econômico e de redução da desigualdade social. É possibilitar que as nossas crianças da periferia estudem online. É possibilitar que o conhecimento chegue a todo mundo. É possibilitar que cada cidadão de cada município brasileiro possa ter acesso à informação do mundo e aí ele decide o que fazer com a informação. Então, meus caros, obrigado mais uma vez pela oportunidade. Vamos em frente com o município de Jaú. Conte com o nosso apoio, nossa consultoria técnica para fazer a melhor lei para o município e trazer mais conectividade a todos os munícipes. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez, um grande abraço a todos. Nós é que agradecemos, Luciano, pela sua participação, pelo seu tempo, por todas as informações que foram transmitidas na manhã de hoje. Agora eu passo a palavra para as considerações finais ao senhor José Humberto da Anatel. Como eu falei, muito obrigado por a gente poder transmitir as informações, eu vejo importante. Eu vou dar um outro exemplo que eu participei nesses últimos meses, a gente tem trabalhado muito, a Anatel tem trabalhado muito para poder permitir essa implantação do 5G, antecipar os compromissos, trazer novas ações para facilitar o acesso, baratear os custos e outras coisas que vão surgir. Quando a gente falou, né, evidentemente, o Luciano, um grande amigo, a gente trabalha há muito tempo juntos, e uma pessoa altamente capacitada, é que a gente não sabe quanta tecnologia vai surgir, é enorme. E um exemplo que eu vi foi na usina de açúcar e álcool na região que eu sou nascido, eu sou da região
Eu sou de Sertãozinho, da região de Ribeirão Preto, um grande produtor de açúcar de álcool, acho que o maior do mundo da região. A São Martinho implantou 4G em toda a sua área. Por que a São Martinho implantou 4G? Na época não tinha 5G, mas provavelmente ela vai implantar o 5G também. Porque ela começou a ver oportunidades. Então, com o 5G, ela começou a instalar sensores no solo para saber o nível de umidade do solo. Isso que é a internet das coisas. São dispositivos autônomos, máquina. Ele não precisa da intervenção humana para funcionar. Então, esse dispositivo do solo, ele fica mandando informações para o centro, usando uma rede 4G própria, uma rede privativa, né, que a própria usina São Martinho instalou, dá manutenção, opera a rede. Ela tem os drones para fazer o acompanhamento da plantação. Hoje já tem drone que faz a irrigação em determinados pontos, ou seja, onde que o drone vai irrigar? Onde o solo está seco. Então, como é que o sensor atua? Se aquela região o solo está bom, você não precisa irrigar, jogar água fora. Agora, onde o sensor detectou que o solo está seco, o drone vai lá e joga água só naquele local. Ou o sprinkler, no caso, se usar um sistema de uma torre de irrigação, entendeu? Não fica jogando água onde não precisa. A mesma coisa no caso de pragas, né? Você não precisa jogar veneno em tudo, só onde ela está presente. Então, sensores detectam, o drone vai lá e faz. Ela já está trabalhando com tratores autônomos, porque se ela tem uma rede 4G, ela consegue polar a sua colheitadeira autônoma, a sua plantadeira autônoma, entendeu? Claro que ainda há uma latência razoável, porque o 4G ele tem uma certa latência. Mas daqui a pouco eles vão pôr o 5G, a latência é zero praticamente. Quando eu falo zero é muito baixa. Latência sempre vai existir. O que o 5G está fazendo é reduzir ela num valor aceitável para que a gente tenha serviços em tempo real e onde não temos problemas, né, de atrasos aí que podem inviabilizar determinados serviços. E o importante é que o 5G ele vai trazer para o município oportunidades de negócio. Eu garanto para vocês que uma rede 5G implantada e funcionando, vão surgir novas empresas no comércio, na indústria, nas universidades, nas faculdades, nas escolas técnicas, na FATEC, aí, que está presente. Ela vai ter que criar e vai fazer isso com certeza, criar um ambiente propício para a disseminação do conhecimento em novas tecnologias. Então, isso vai alavancar uma enormidade de negócios. E o município, eu garanto para vocês, vai aumentar a sua arrecadação, vai aumentar a qualidade e a quantidade do serviço prestado, porque a gente já tem estudos mundiais, isso da ONU, da OIT, que é a União Internacional de Telecomunicações, de empresas particulares, que o aumento do acesso aos serviços de telecomunicações aumenta a arrecadação, aumenta o desenvolvimento humano e uma série de oportunidades. Então, a Anatel está à disposição, a Anatel está trabalhando para facilitar o acesso a essa tecnologia a preços justos, razoáveis, para que a gente tenha sucesso e caminhe sempre na direção da melhoria da qualidade de vida do cidadão. Esse é o objetivo nosso, é propiciar que as pessoas tenham acesso à tecnologia, que elas se desenvolvam, não só em conhecimento, mas também economicamente, tendo uma qualidade de vida melhor para as suas famílias. Meu muito obrigado ao município de Jaú pela oportunidade de transmitir um pouquinho do conhecimento que a gente tem e me coloco, a Anatel São Paulo, coloca à disposição de vocês para qualquer situação. Quantas audiências públicas forem necessárias, quanta ajuda forem necessárias, pode mandar um e-mail para mim, tá? Para nós, que a gente vai responder. E eu coloquei aí no chat da reunião, e vou colocar também no WhatsApp que eu tenho, uma apresentação que eu fiz para vocês, pegando alguns pontos importantes da regulamentação,
de uma linguagem bem simples para que vocês conheçam também. E essa apresentação ela pode ser divulgada, pode ser colocada para quem vocês quiserem aí, porque ela é pública justamente com o objetivo de mostrar para vocês o que é o 5G de uma maneira geral. E lá eu coloquei o cronograma de implantação das tecnologias e falei um pouquinho sobre os editais, sobre essa questão de leilão arrecadatório, de leilão de mais compromisso e alguns aspectos regulamentares e tecnológicos também. Um abraço a todos, desculpe por ter me alongado, mas eu achei útil passar essas considerações finais. Muito obrigado por tudo e sucesso, Jaú! Vocês estão no caminho certo. Obrigado, José Humberto, pelas palavras. A gente se compromete, então, a baixar essa apresentação e encaminhar para a secretaria, que vai deixar disponível, vai colocar na página da Prefeitura. Bom, secretário, alguma ponderação quanto à apresentação dos nossos dois convidados? Mais uma vez, reforçar e agradecê-los aí pelos seus, o seu comprometimento que tiveram conosco desde o início que começamos a tratar desse assunto e sempre empenhados em relacionar sempre o que tem de melhor para nos apresentar. Então, ficamos felizes porque estamos no caminho certo, mas com profissionais como vocês nos ancorando e apoiando relacionamentos aí de desenvolvimento do nosso município. Mais uma vez, José Humberto, da Anatel, muito obrigado. Ao Luciano Schutz, da Brintel, e o Movimento Antênice, muito obrigado realmente. O município de Jaú agradece, ao nosso prefeito agradece. Vamos ter a oportunidade de nos conhecer pessoalmente, mas com certeza aqui não vamos parar mais. É o nosso início de um longo caminho para o desenvolvimento. Mais uma vez, agradecemos muito o compromisso e o envolvimento de vocês com essa nossa nobre causa. Obrigado, obrigado mesmo. Mais uma vez, obrigado, Luciano e José Alberto. A gente vai liberar vocês agora. E dando sequência a esta audiência pública, eu convido para fazer uso da palavra aqui da tribuna o secretário municipal de Habitação e Planejamento Urbanístico, o senhor Neto Leonelli. Por favor. Primeiramente, bom dia a todos os presentes. Né? Neto, com licença, quer fazer uso aqui da tribuna? Prefere da mesa mesmo? Pode ser da mesa mesmo, bem, mais discreto. Agradeço, viu, Ângelo? Primeiramente, um bom dia a todos, né, a todos os presentes. É um assunto, como foi bem colocado pelo nosso secretário Paulo, né, pelos participantes, o José Humberto, o Luciano, é de extrema importância, porque nós estamos falando do futuro, né? E Jaú, eu vejo agora, com a honra de trabalhar com esse secretário aqui, empreendedor Paulo Tebaldi, e é uma honra realmente, eu vou dizer por quê, né? Que Jaú começa a sair na frente. Isso é raro. Infelizmente, na história da nossa cidade é raro. Então, a gente precisa de pessoas como você, Paulo. Todo o trabalho, existem muito mais coisas por vir, né? Estamos envolvidos em parceria, as secretarias, a sociedade civil organizada, né? Estamos iniciando uma grande parceria, uma revolução nessa cidade, que aos poucos vocês começaram a sentir, né? A abrangência com que este homem trata aqui não é brincadeira, viu, gente? Jaú tem o privilégio de ter ele como secretário hoje. A mentalidade dele vai trazer muitos frutos para essa cidade. Então, Jaú sai na frente. É importante que saia, conforme colocado, né, pelo próprio José Humberto, porque quem sair na frente vai ter um determinado privilégio, e um privilégio no bom sentido da palavra, né? Ela vai ter alguns benefícios. Então, nós estamos aqui em conjunto para permitir isso. Por quê? Toda a legislação, agora trazendo aqui para a minha pasta, toda a legislação urbanística, né, para permitir isso, ela deve ser abrangente. Ela não pode mais ser excludente, né? Nós temos que trabalhar com abrangência, com as possibilidades. E tudo que é bem regulamentado, tudo que é previsto, gera menos dúvida. Porque hoje o grande desafio que nós temos dentro da secretaria, no caso de aprovações, licenciamentos, é justamente isso, a regulamentação fraca. A falta de regulamentação. Por quê? Porque tudo que não é regulamentado é proibido. Tá? É assim que é encarado dentro do poder público. Eu não conheço, é novo, é proibido. E a gente precisa quebrar esse estigma.
porque isso prejudica. Tá? Nós tivemos um caso recente de uma fibra ótica que levou 2 anos para ser autorizado. Isso não pode mais acontecer. E a gente não pode ficar para trás na questão do 5G. Imagina só, hoje a gente tem uma lei... eu me recordo que por volta de 2014 eu recebi uma ligação de um ex-servidor da prefeitura, justamente me inquirindo sobre a questão de antenas, instalação de antenas. Mas não é uma edificação? Isso foi tratado hoje. Não é uma edificação, né? É um equipamento. Por que a gente vai tratar com essa burocracia, né? E, da mesma forma, se hoje, com a legislação que temos, mesmo que permitindo as antenas, e os equipamentos de pequeno porte, eles são permitidos, eles não são permitidos? A hora é essa, vamos regulamentar, vamos trazer, vamos criar regras, óbvio, né, para que seja o menor impacto. O Paulo acabou de me passar a lei de Marília, né, que o Luiz Guilherme nos trouxe aqui, e eu dei uma breve olhada nela, e ela traz justamente essa preocupação. Ela é abrangente, mas ela se coordena com todo o ordenamento urbanístico do município de Marília. E é isso que a gente quer também. A gente quer algo que seja funcional, né, que não impacte, mas que, ao mesmo tempo, não gere dúvidas, não cause sombras de cobertura, né? Então, todo o nosso trabalho, e isso, Paulo, pode ter certeza, a Secretaria de Habitação e Planejamento Urbanístico, ela vem somar, né, nesse sentido. Nós vamos atuar dentro num primeiro momento, na elaboração da legislação e depois no licenciamento daquilo que compete, somente daquilo que compete, sem criar, né, novos entraves, né, para que isso seja possível. Tá? Então, eu agradeço novamente a todos, devolvo a palavra ao Ângelo, né, e, se Deus quiser, Jaú vai sair na frente também, neste caso. Com certeza. Agora eu quero passar a palavra ao Marcelo Moscato, da SET, se ele quiser se pronunciar da mesa também, pode ficar à vontade, viu, Marcelo? Pode ser por aqui, né? Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos. Quero agradecer ao secretário Paulo e demais autoridades pela participação. Deixa eu me apresentar e apresentar a entidade que eu estou representando hoje. Meu nome é Marcelo Moscato, sou formado em Ciências da Computação. Sou um dos fundadores de uma startup aqui de Jaú, que tem crescido bastante, e recentemente com outras empresas de tecnologia e com o apoio da Secretaria de Desenvolvimento, a gente criou uma associação, a primeira associação que representa as empresas de TI e as startups que estão baseadas aqui em Jaú, né? E com o propósito também de ampliar um pouquinho para a micro-região e as cidades que estão aqui vizinhas. E a nossa meta é simples, é ser um habilitador de inovação, ajudar as empresas a crescerem e trazer mais desenvolvimento, né, de uma maneira muito alinhada com as outras empresas e também com o poder público, né. Então, agradecendo aqui a participação hoje, eu acho que eu posso falar duas coisas, uma representando a empresa e outra como pessoa, né, como cidadão. Primeiro, como representante das empresas de TI aqui, né? A gente hoje compete não apenas entre nós, né? É uma competição saudável, mas competimos, mas a gente compete com outras cidades e com outros países. E é muito difícil a gente competir no mercado, né, onde uma empresa da Índia, que já tem tecnologias muito mais avançadas que a gente, uma empresa chinesa, que tem muito mais tecnologia, uma empresa americana, e até outros países da América Latina já tem o 5G. Então, quem hoje já tem esse poder, essa infraestrutura na mão, consegue fazer provas de conceito, consegue criar mais rápido, consegue decidir por que caminho fazer as coisas, e aí, né, a gente hoje pode, por não ter essa tecnologia, pode estar sendo prejudicado nos anos seguintes, né? Então, quando o Luciano comentou que o 5G, além de ser uma tecnologia bacana, que traz mais conectividade, mais velocidade, mais transmissão e tudo mais, é uma tecnologia que habilita serviços, que habilita inovação, tá? E a gente hoje está interessado não apenas em criar soluções para os problemas atuais, a gente quer criar soluções para os problemas que vão ocorrer. Então, a questão da indústria 4.0, toda essa revolução que está acontecendo no mercado de trabalho. A gente está prestes a ter uma Copa do Mundo que vai ser transmitida em 8K, né? O nível de expectativa de todos, né, principalmente dos jovens e das crianças, né, é outro, né? Então, a gente tem que criar soluções para esse novo mercado.
Então, assim, é fundamental que a gente tenha essa lei aprovada, né? Queria muito agradecer a motivação que a gente escuta, né, dos vereadores, das autoridades aqui de Jaú que querem aprovar isso. Me assusta quando ele falou 2027, né? É muito assustador, né, imaginar que uma tecnologia que já está sendo disponibilizada desde 2019 em vários lugares do mundo, a gente aqui ainda com o entrave da regulamentação, como bem falou o Neto. Então, isso me faz, digamos assim, obrigado, né, a gente se movimentar como associação para que a gente possa contribuir, que a gente sabe que não é fácil, né, num país chamado Brasil, fazer coisas acontecerem dentro da lei, dentro do que pede as leis federais e as leis municipais. Então, a gente entende que existem obstáculos, mas a gente sabe que juntos a gente pode caminhar e acelerar esses processos para que isso seja aprovado o mais rápido possível. Segundo, como fator pessoal, aí, né, eu morei 5 anos nos Estados Unidos com minha família, e lá o 4G é uma maravilha, tá? Era uma maravilha até chegar ao 5G. Então, o 4G lá funcionava bonitinho, eu conseguia fazer minhas conferências, como bem comentou, né? Conseguia ter aula online, aprender, se comunicar com os meus colegas, fazer tudo bem, né? Mas algumas coisas aconteciam, por exemplo, em certos lugares da casa não funcionava, às vezes eu pedia para os meus colegas, espera um pouquinho, eu tenho que sair e encontrar um outro lugar para conversar. Funcionava muito bem o 4G quando estava em espaços abertos, mas quando tinha muita gente perto ele já não funcionava tão bem. Não é que saía para o 3G igual acontece no Brasil, tá? Foi para o 3G, isso é muito ruim aqui. Mas ele dava uma engasgada, tá? Quando eu troquei o telefone, a tecnologia já existia. Então, aí eu percebi uma melhora incrível, tanto para assistir coisas do celular, acompanhar esporte, fazer as comunicações. O celular funcionava em todo lugar da casa, né? E, recentemente, eu até escutei falar que com 5G você pode até cancelar a internet, que você vai estar bem dentro de casa. E é verdade isso, eu sou testemunha disso. E eu senti muito quando eu vim para cá e voltei para o Brasil, morar aqui em Jaú, onde está a startup que eu estou trabalhando, onde está a associação que a gente está trabalhando junto. E, assim, é um downgrade, é uma carroça, é inacreditável o nível de serviço que nós temos hoje. O que nos dá esperança, porque foi bem explicado aí pelo Luciano e pelo José Humberto, que não se trata de uma evolução do 4G, se trata de uma tecnologia totalmente diferenciada. Parece que a indústria, os cientistas viram tudo o que ocorreu com o 3G e com o 4G e resolveram criar uma coisa totalmente diferente. Olhando para o futuro, 4G não dá conta, foi bem colocado aqui, é o 5G que é a solução. Então, quanto antes a gente adotar e sermos exigentes no sentido de sociedade para que as operadoras instalem as antenas e tudo mais, né? Isso vai destravar a economia, vai destravar as empresas de tecnologia e, de novo, a gente não quer resolver os problemas atuais, a gente quer resolver os problemas futuros. O que motiva o setor de startups e empresas de TI, assim como todo o setor público, né? A FATEC e outras instituições que ensinam inovação, não é só resolver o problema que está acontecendo hoje na indústria e nos diversos setores da economia, e sim os problemas que vão ocorrer daqui a 1 ano, 2, 4 e 6 anos para frente. Tá? Então, eu queria agradecer de novo e dizer que nós estamos à disposição do setor público, assim como de toda a sociedade, para apoiá-los em causas como essa daqui para frente. Tá bom, Paulo? Obrigado, pessoal. Obrigado, Marcelo, pelas palavras. Eu vou convidar agora para fazer uso do microfone o Rodrigo Ravagnoli, ele que também é diretor da SET. Por favor, Rodrigo. Bom dia. Bom dia a todos. Na verdade, já foi muito bem já explicado aqui, né? Até da nossa parte da SET, o Marcelo já falou muito bem.
Mas só complementando, né, acho que é muito importante mesmo a gente, para as empresas, né, da cidade, para o desenvolvimento da cidade, não só das empresas de tecnologia, as que já existem, mas com essa tecnologia muitas novas vão ter novas possibilidades, né, muitas novas empresas poderão ser criadas, e até as indústrias, né, o comércio vai se beneficiar com isso. Nós começamos, né, participamos junto, né, essa ideia aí do 5G para Jaú começou em dezembro, né, Paulo? Nós fizemos uma visita técnica no Hub de Inovação lá em Bauru, né, foi quando nós até conhecemos o Luiz Guilherme, né, que nos auxiliou, né, então já estamos aí 9 meses trabalhando, né, o pessoal da Secretaria, para que chegasse nesse momento, né, então não é um... Está nascendo, né? Então não é um trabalho fácil, né? É demorado, mas acho que é essencial, né? A gente conseguir antecipar, porque de uma forma ou de outra o 5G vai vir, né? Ele vai vir, já tem que até 2027 ele vai ter que estar aí. Né? Mas a gente fazendo esse trabalho, conseguindo antecipar, né, a gente consegue sair na frente, o município consegue se desenvolver, né, na frente de outros, as empresas aqui presentes conseguem estar na frente de outras, né, como o Marcelo falou, a gente concorre com empresas do Brasil todo, do mundo todo, então eu acho que é muito importante, né, essa nova tecnologia. Realmente vai vir para mudar, né, a forma como a gente trabalha hoje, a forma como a gente vive hoje, né, como foi falado pelo Luciano, né, os carros autônomos, é essa tecnologia que vai viabilizar os carros autônomos, né. Hoje um 4G ele tem uma latência aí em média de 40 a 70 milissegundos, né, com o 5G ele vai cair para 1, né. Então, um carro autônomo, ele levaria ali em média 50 milissegundos, tendo uma latência de média de 50 milissegundos, ele levaria de 30 metros para tomar uma decisão, um carro autônomo, né? Com o 5G, 1 milissegundo ele já consegue tomar uma decisão, né? Então é muito mais preciso, isso vai possibilitar aí, realmente uma transformação, né, vai nos possibilitar criar vários novos aplicativos, várias novas soluções aí para resolver os problemas futuros, né? Então, a gente, como Acerte, nós estamos aqui disponível para ajudar mesmo, realmente, né? Estamos empenhados aí de trabalhar junto, né, para o desenvolvimento do nosso município. Perfeito, obrigado, viu, Rodrigo, pelas palavras. Com certeza o 5G vai ser uma revolução em todas as áreas, inclusive na área da televisão, que é a que eu atuo. Bom, eu quero convidar agora para fazer uso da palavra, e dessa vez eu vou pedir para fazer uso aqui da tribuna, viu, professor, porque aí você fica de frente para o público, o diretor da FATEC, o professor Robson, por favor. Bom dia a todos, bom dia Paulo Tebaldi, bom dia Norberto Leonelli, secretários da Prefeitura, aos nobres vereadores presentes, aos professores da FATEC, aos colegas da Acerte, né, que estão prestigiando esse momento aqui, esse momento diferenciado. Eu fiz algumas anotações aqui, e aos público presente, principalmente aos alunos da FATEC Jaú aí que estão participando desse momento muito importante. É claro que eu não quero ser redundante nesse momento da apresentação, porque tecnicamente já foi muito bem explanado pelo José Humberto, pelo Luciano, a parte técnica. Muito a gente tem ouvido aí, visto a respeito do 5G com relação ao entretenimento e as possibilidades que ele trará para a sociedade. Mas eu gostaria aqui nesse momento de fazer, antes de tudo, uma referência à FATEC Jaú. Por que nós fomos convidados e por que nós estamos participando desse momento aqui? É um momento único, é um momento diferenciado, é um momento onde a FATEC, mais uma vez, uma instituição com 32 anos,
do Centro Paula Souza, está sendo, mais uma vez, convidada a participar desse momento histórico para a cidade de Jaú. O momento que nós precisamos, aí, embora esteja agendado para 2027, é muito longe, né, Marcelo, como você disse, né? É muito tempo. É muito tempo para uma cidade que precisa mudar, é muito tempo para uma cidade que precisa de novos desafios, novas áreas de atuação, novas perspectivas profissionais. E quando a gente olha para o 5G, nós vemos todas essas possibilidades. É claro que o José Humberto, o Luciano, muito bem disseram aí, com referência ao que nós somos hoje, que é a capital do calçado feminino. Mas, felizmente, hoje nós não somos mais a capital do calçado feminino, apenas calçado feminino. Nós somos referência na área de saúde, nós somos referência na área de tecnologia, nós somos referência na área de educação. Então, muitos, às vezes, não conhecem a importância da FATEC Jaú. Nós somos uma instituição que nós temos 7 cursos, 2 na área de navegação, construção naval e sistemas navais, 2 na área de tecnologia, sistemas para internet e gestão da tecnologia de informação. Nós temos o curso de logística, nós temos o curso de gestão da produção industrial e temos o curso de meio ambiente e recursos hídricos. E fazendo uma análise um pouquinho antes do 5G, antes de entrarmos no 5G, o que nós temos para dizer é o seguinte: nesses 2 anos que foram muito marcados para o mundo todo com relação à pandemia, a FATEC Jaú, ela tem que se orgulhar do seguinte sentido: nós temos 7 cursos e todos eles, naquela época de pandemia, felizmente nós conseguimos colocar profissionais aptos no mercado de trabalho. Por que nós conseguimos colocar profissionais aptos no mercado de trabalho? Porque nossos cursos estão atualizados, nós temos tecnologia, nós temos um perfil profissional adequado, sem o qual isso não seria possível. Naquela época, quando o curso de navegação ali foi criado, havia o quê? Um pioneirismo do governo do Estado de São Paulo com relação à hidrovia Tietê-Paraná. Ora, por que eu estou falando do curso de navegação? Porque é isso que nós estamos pensando agora com relação ao 5G. Nós queremos estar na frente, não queremos ser as últimas cidades. Um pouquinho mais de 10% das cidades já estão no Estado de São Paulo com a tecnologia 5G. Nós não queremos ser os 10% últimos aí do centro da cidade, nós queremos ser a 40ª, como foi muito bem dito pelo Luciano e pelo Paulo Tebaldi aqui. Nós temos cursos da área de tecnologia que precisam hoje, ou que podem contribuir para a CERT, para as empresas de tecnologia, com mão de obra qualificada. Então, a importância do 5G, ela vai muito além de um entretenimento. Ela vai para o perfil profissional da cidade, ela vai contribuir com a construção da cidade. Essa construção, ela está baseada no processo de retomada econômico, no processo que está sendo liderado pela Secretaria de Desenvolvimento, Empreendedorismo e Inovação, com relação a todo esse processo. E, usando mais uma vez aí, né, para finalizar um pouquinho da importância, e usando um pouquinho das palavras ditas aí pelo José Humberto, a respeito do 5G, o que nós temos hoje para oferecer, hoje o que nós temos de importância aí, é que nesse momento, uma frase que não foi o José Humberto, foi o Luciano que falou, a respeito da realidade virtual, nós temos dentro da FATEC Jaú 15 professores pesquisadores em projeto de pesquisas. E um deles está desenvolvendo a realidade virtual. Aquele processo que ele mencionou, da manutenção da máquina à distância, já está sendo estudado por um professor doutor da FATEC Jaú, entre outros modelos, entre outras possibilidades de negócio. Então, o que nós estamos aqui hoje discutindo? O que hoje nós estamos aqui? É o início de um processo, mas que nós esperamos a contribuição da comunidade, e a FATEC Jaú se coloca à disposição mais uma vez para participar, para contribuir, para que esse processo traga o 5G, né, de um modo muito simples de se dizer,
o 5G para Jaú quanto antes. Por quê? Porque isso vai gerar emprego, vai gerar renda, vai melhorar para a população em todos os aspectos. E é por isso, Paulo, mais uma vez, que estamos aqui para ajudar, para cooperar e parabenizar a Prefeitura por essa iniciativa. Parabéns e conte sempre com a FATEC Jaú, conte sempre com o grupo de pesquisadores da FATEC Jaú, com o grupo de professores, e que isso aconteça de uma maneira muito rápida, muito positiva. Obrigado. Obrigado, professor Robson Moreira, FATEC, grande parceira do município de Jaú e dos nossos cidadãos. Bom, e fechando, né, os pronunciamentos desta manhã aqui da tribuna, eu convido para fazer uso da palavra o senhor Luiz Guilherme Guimarães, ele que é representante da Frente Civil de Orientação para Cidades Inteligentes e Espaços Urbanos Sustentáveis, a FOCUS. Luiz Guilherme, por favor. Bom dia a todos. Gostaria de parabenizar a iniciativa da Prefeitura, do secretário e também da Câmara, porque, por incrível que pareça, tem cidades que a gente se propõe em colaborar, em explicar o avanço que o 5G vai permitir, e, infelizmente, muitas cidades não abraçam a ideia e vão acabar ficando para trás, e já estão ficando para trás. O primeiro ponto do 5G... falando da parte técnica, né, uma coisa que não foi falado, o 5G ele tem 4 faixas de frequência de operação. E por que eu preciso explicar isso? 3 delas vão continuar funcionando com o que a gente já tem de torres e antenas hoje. Ou seja, essas torres gigantes que a gente tem, e hoje no 4G tem um alcance médio de 3 km, com uma das modalidades do 5G, esse alcance vai cair para 1,5 km. Mas aí a gente não tem um grande problema ainda. O problema começa quando a gente vai para o chamado Millimetric Wave, que é o 5G que a gente tem alcance médio em torno de 300 metros. E é esse 5G que sim vai trazer esse alcance menor, porém, velocidades 20 vezes maiores e essa latência de 1 milissegundo que foi comentado. Então, assim, esse que é o 5G que realmente vai trazer uma grande mudança, uma grande disrupção de mercado, é o que precisa que a gente regulamente, que a gente altere a lei, e ele funciona realmente nessas pequenas antenas de tamanho de caixa de sapato. Então, não tem impacto, né, de grandes construções, e é muito importante a gente deixar isso muito claro. Para quê? Para que a gente traga segurança jurídica para as empresas de telefonia, deixando a legislação de Jaú pronta. E por que é necessário a segurança jurídica? Porque a empresa de telefonia ela só vai instalar aqui o 5G se ela tiver 2 coisas. A primeira é a segurança jurídica, tendo a lei, e o segundo é tendo demanda. E a gente precisa apresentar essa demanda para as empresas de telefonia. Ninguém vai vir em Jaú fazer um investimento pesado de equipamento se não tiver demanda aqui. E como o professor deixou muito bem claro aqui, a gente precisa mostrar que Jaú não é mais só a capital do calçado feminino. A gente é um polo de saúde. Quantos hospitais a gente tem aqui em Jaú? E o que promove, na verdade, o desenvolvimento da tecnologia é a gente interagir com outros segmentos. O que eu quero dizer com isso? A tecnologia ela não é um fim em si mesmo. A tecnologia a gente usa ela para a área da saúde, a gente aplica ela na logística, a gente aplica ela na agricultura. Então, se a gente engajar esses setores e mostrar o que a tecnologia pode promover para eles, e aí entra um papel muito importante da ACERT, da FATEC e também dos hospitais, né, de todo mundo que participa da área da saúde, por exemplo, o quanto isso pode promover de ganho, de competitividade, de eficiência dentro dos hospitais que a gente tem aqui hoje em Jaú, o quanto a gente pode desenvolver de tecnologia também na área da saúde aqui em Jaú, fazendo a interação, né, da ACERT, da área de TI com a área da saúde, e isso sim a gente consegue escalar o desenvolvimento da cidade, o desenvolvimento da nossa região. Então, essa é a interação necessária, né, entre as fontes de economia, né, entre os setores da economia. Tá?
Segundo ponto, né? Passei já, agora mesmo, para o senhor Paulo, uma legislação mais atualizada, né? A gente tinha conversado, como foi mencionado aqui, em dezembro. A gente entende a complexidade do setor público, que tem realmente um tempo, né, para que as coisas avancem. E, nesse meio tempo, Marília já acabou aprovando, outras cidades acabaram aprovando aqui na região, um projeto de lei mais moderno, né, que foi proposto, inclusive, pela própria Anatel. Então, isso traz uma conformidade maior, como o Luciano mencionou, entre várias cidades, mais segurança jurídica para as empresas de telefonia. Finalizando, amanhã a gente vai ter em Bauru a primeira feira de Health Tech, que realmente une o setor de saúde com o setor de tecnologia. A gente vai ter empresas expondo tecnologia desenvolvida para a área da saúde, e algumas delas também vão ter novos avanços com o que o 5G vai permitir. Porque qual que é a importância da gente ter o 5G aqui? Não só pelo investimento que o 5G vai atrair pela sua própria implementação, porque está previsto 100 bilhões de investimento no Brasil todo para o 5G. Por que deixar Jaú de fora disso ou deixar para receber recurso depois? E, principalmente, o que dá para ser desenvolvido de tecnologia por essas empresas aqui em Jaú para servir para o Brasil, para o mundo, mas a gente depende do 5G funcionando aqui já. Senão você não consegue testar, você não consegue prototipar, você não consegue validar o produto para vender isso para o mercado, para os outros lugares que já tem o 5G funcionando. Outro ponto, o setor de TI, ele tem um déficit hoje de mão de obra gigantesco. A previsão é que até 2025 a gente tenha 800 mil vagas abertas no setor de TI no Brasil. E é um setor que remunera bem, é um setor que paga acima da média do comércio, dos outros setores de serviços. E quando a gente tem a população ganhando mais, essa população vai consumir mais no município. E a gente consegue girar a roda da economia de uma forma muito mais eficiente. A gente aumenta a economia do município, a gente gera desenvolvimento, tira a população da pobreza, tira a população do desemprego. Então, o 5G, não entenda ele como um fim em si mesmo, ele tem um impacto muito grande diretamente em muitos setores da economia, mas também indiretamente na economia do município como um todo. Finalizando, a gente tem feito esse trabalho de Assis até a ponta aqui de Jaú, né? Então, essa é a ideia de formar um cordão aqui de empresas no interior do estado de São Paulo, aptas a receber o 5G, para que quando a gente chegue na Anatel, chegue nas empresas de telefonia, a gente tem aqui 20 municípios já aptos a receber o 5G, e fica muito mais fácil a gente atrair esse investimento para cá antes de 2027, já para o ano seguinte ou para 2024. Obrigado. Obrigado, Luiz Guilherme, representante da Focus. E agora eu passo então a palavra ao secretário de Desenvolvimento Econômico, Empreendedorismo e Inovação, Paulo Roberto Tebaldi, para que caminhe aí para o encerramento dos trabalhos de hoje. Obrigado, Ângelo. Não é fácil não, né, pessoal? Vocês estão percebendo como é que está sendo aí o nosso grande desafio? Então, primeiro eu quero agradecer ao Marcelo, ao Rodrigo, da Certo, que estão nessa empreitada. Muito obrigado pelas suas palavras também, né? Que realmente vocês estão conosco desde o nascimento disso, né? Em relação a isso. Então, Luiz Guilherme, muito obrigado, né? E ao Robson também, que está sendo nosso parceiro desde sempre, né? Sempre a FATEC aqui. O que a gente percebe, pessoal? A gente quer trazer para vocês. Nós temos uma cidade composta por ferramentas de trabalho. Vamos falar que as entidades sejam ferramentas de trabalho. E nós não sabemos usá-las. Então, aqui já vai a provocação em relação a isso. Nós temos um grande rol, né? Um grande portfólio para ser usado e a gente não está entendendo qual é a linguagem. Então, aqui está nascendo, está começando esse processo e envolvimento disso. Então, antes de eu finalizar, eu queria trazer para vocês. O desafio é grande. Nós já aprendemos um pouco tecnicamente. E aí, temos perguntas nesse momento? Vocês querem compartilhar com os nossos debatedores em relação a perguntas nessa segunda etapa? Temos perguntas aqui? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Tudo bem? Está ok? Vamos confortáveis para casa. Aos nossos
ouvintes também, e dentro da televisão, onde a gente agradece imensamente. E aqui vai provocação. Jaú vai ficar na mesmice de sempre, ou nós queremos dar um passo à frente? Então, para mudar isso, eu vou fazer um testemunho meu. Nós começamos em dezembro, e estamos nesse momento agora. Não tínhamos feito a contagem, brinquei aqui com o Rodrigo, então nasceu o filho, é isso? 9 meses aqui. É difícil, gente. Eu não estava acostumado com isso. Está ali a lei, existe a lei, vamos implantar. Mas de acordo com a burocracia e os procedimentos e os processos, a gente demorou 9 meses. Até que demoramos pouco, perto do relato de vocês aí também, né, Luiz Guilherme? Dentro disso. Mas aqui a gente está dizendo o seguinte: é lamentável? Não, é um aprendizado. Eu desisto? Não desisto. Peço para vocês não desistirem. Agora, existem informações. Falaram de mercado de trabalho. Eu estou em uma secretaria que chama-se Desenvolvimento Econômico, Empreendedorismo e Inovação. Mas, hoje, eu não canso de dizer, temos vagas sobrando de emprego carteira assinada. Nossa, Paulo, é alguma novidade que eu esteja falando para vocês? O que está faltando? Mão de obra qualificada. Certo? Então, este é o lamentar de Jaú. Temos vagas? Temos. Temos empresas, temos indústrias, temos comércio, temos serviço, temos o agronegócio gerando emprego no nosso município. E está faltando mão de obra qualificada. Lamentável. Mas vamos sair desse panorama. Vamos buscar um mundo moderno. Vão existir menos empregos de carteira assinada e mais empreendedorismo. É novidade que eu estou falando também? Não. Certo? Quantas pessoas começam o seu empreendedorismo ou o seu negócio buscando informações? Que a primeira, vamos falar, o comportamento do empreendedor. Tem uma fila lá agora no desenvolvimento só para ser atendido, para buscar informações. Vocês acham que isso é verdade? Não. Tem gente que fala que nem sabe que existe isso aqui. E quanto custa isso? Nada. Quanto custou tudo isso que nós estamos no envolvimento aqui? Nada. Tem profissionais envolvidos, tem gente querendo trazer o município para o desenvolvimento e, às vezes, a gente só se lamenta. A gente fala de outras coisas que não nos convém. Então, aqui é o convite para vocês. Vamos buscar Jaú numa direção certa. Olha o que colocou aqui. Olha o que nós estamos vendo aqui de dados. Certo? Seremos a 40ª cidade? Temos que apressar, porque senão tem outro lá. E o último dado para vocês entenderem, que eu não canso, alguns já falei, acho que já até falei na reportagem. Quando nós fomos há 9 meses atrás, Macatuba, com todo respeito aos nossos vizinhos, foi a 5ª cidade, é isso? Do Brasil a ter essa lei. Nossa! Por quê? Porque já está tendo essa visão do futuro. 5ª. E nós estamos em busca de ser a 40ª. Não vamos desistir. Bacana, né? Mas é um convite a todos vocês. Vamos trazer a lei, com certeza os nobres vereadores vão votá-las com certa urgência, eu não sei qual o procedimento dentro disso, mas a gente vai avançar realmente. Convite e convido a todos. Vamos nos envolver no desenvolvimento econômico do município. Tá? Estamos ali com projetos, programas, temos parceiros aqui. Então, mais uma vez, a Anatel. Puxa, como conseguiu falar com a Anatel? Ele está aberto a isso. Como vocês conseguiram falar com a Brintel? Quanto custa uma consultoria dessa? Custa, hein? Eu entendo de consultoria. Tá? Quanto ele falou que custou? Quanto custa? Nada. Anatel, nenhum envolvimento. A gente fica chorando e falando, olha porque o distrito não tem antena, olha porque não funciona isso, olha porque eu não consigo. Tudo resolvido aqui. É isso? Mas precisamos dar o nosso passo certo. Então, mais uma vez, obrigado, Robson, pelo envolvimento, comprometimento. Obrigado ao Neto, ele teve que se ausentar, disse que ia tentar chegar, mas alguns incêndios que acontecem na nossa burocracia, né? Para não falar outro nome, certo? Ao Luiz Guilherme, da Fox, muito obrigado. Ao Marcelo e ao Rodrigo da Acerte, que estão sendo nossos parceiros. Ao pessoal da TV Câmara, a Câmara Municipal, obrigado, Ângelo, a todos os profissionais, né? E o Ormelés, o Carlinhos, a todos os envolvidos. Por quê? Porque isso aqui não é o Paulo que conseguiu, não é a secretaria que conseguiu, é o município de Jaú que está buscando e conseguindo. Então, assim,
eu saio daqui motivado, ao mesmo tempo que eu quero que vocês tragam isso para o nosso dia a dia. Coloco a Secretaria de Desenvolvimento Econômico à disposição, aos meus funcionários que estão presentes aqui, né, meus funcionários, aos funcionários, aos colaboradores que pertencem às pastas de gestão estratégica, ao desenvolvimento econômico, que estejam aqui ou estarão envolvidos com a nossa causa. Nós agradecemos a todos e, com certeza, daqui nós não queremos parar. Sempre em frente, o desenvolvimento em primeiro lugar, gerando emprego, gerando renda e gerando qualidade de vida. Mais uma vez, a gente agradece e vamos em busca de mais desafios, porque nós gostamos de desafios para o desenvolvimento do nosso município. Muito obrigado, um bom dia e realmente vamos ao próximo desafio, tá bom? Agradeço de imenso coração a todos envolvidos a esse momento. Obrigado. A gente tem aqui uma frase que eu preciso aprender aqui, vou aprender, tá, gente? Essa parte burocrática que o Ângelo me ensinou, que eu tenho que, senhoras e senhores, muito obrigado. Vou ler, tá? Essa eu vou colar. Senhoras e senhores, muito obrigado pela presença e participação de todos. Nada mais havendo, chique, né? Nada mais havendo, dou por encerrada a presente audiência e determino a lavratura da ata e um bom dia a todos. Muito obrigado.